Fala, meus queridos, beleza? Bora compreender como que a temperatura afeta a produtividade do nosso sistema? Galera, olha só. Aqui vamos fazer uma análise de bioreatores e como que a temperatura afeta na produtividade desse sistema. Como que ela está atrelada? Como que ela está diretamente relacionada? Galera, a temperatura ela vai determinar qual que vai ser o desempenho do nosso sistema. Como assim? Tem muitos micro-organismos, lembrando que a gente está falando de bioreator, então estamos trabalhando com células, pode ser tanto células animais, bactérias, cara, diversos tipos de células são utilizadas, leveduras, cada um com a sua finalidade para criar o seu produto. Então, para essa célula ter o seu maior desempenho possível, precisamos ter uma adequação do sistema que tem várias variáveis, entre elas a temperatura, a gente adequa todas essas condições para que essa célula tenha o seu máximo desempenho possível. Pois, se a minha célula não tiver o seu máximo desempenho, eu estou tendo perca no meu processo, perca no meu sistema. Então, acaba sendo pouco viável, se eu não tenho a maior produtividade possível. Porque no longo prazo, eu vou ter uma grande perca. E não é isso que queremos, né? Para uma produção industrial, queremos a sua maior produção, a sua maior produtividade no menor tempo possível. Então, a temperatura ela afeta diretamente como que esse micro-organismo vai crescer, como que essa célula vai ter o seu desempenho. Vem aqui para a gente ver rapidamente como que essa temperatura afeta esse crescimento microbiano. Então, olha só, vamos desenhar aqui alguns gráficos bem rapidinho para vocês verem comigo. Para a gente analisar e ter essa visão matemática de como que a temperatura vai estar influenciando, né, no nosso sistema. Vou desenhar dois gráficos aqui para vocês verem. Um dos gráficos vai ser a temperatura por temperatura em função do tempo. Beleza? Consigo apagar isso aqui, não está apagando. Em função do tempo. E... deixa eu pôr de novo, galera. Não sou acostumado a mexer com esse sisteminha aqui. Vamos lá. Ele não está me dando as variáveis que eu quero. Temperatura, certo? Em função do tempo. Beleza. Não está da melhor forma possível, mas está saindo. Vamos lá. Aqui a gente tem então o nosso crescimento solar. Certo? Solar em função do tempo. Como que isso vai se dar, galera? Olha só, quando a nossa temperatura ela tem uma variação, normalmente a gente faz a programação para o nosso sistema lá ter uma temperatura ideal de funcionamento, certo? Suponha que seja lá um valor de 25 graus Celsius para uma dada condição. Então a gente tem 25 graus Celsius. Isso aqui vai determinar o nível de crescimento celular que vai ser constante. Como assim constante? Aqui ficou uma leve queda, né? Constante também. Por aqui mais ali. Opa. A canetinha não está muito agradável, né, meus queridos? Vamos lá. Não pode existir. Constante. Com a minha temperatura numa faixa estabilizada, eu tenho um nível de crescimento celular determinado. Ou seja, eu vou atingir um determinado número de células. Eu posso ter esse valor máximo aqui, chegando, por exemplo, a um número de célula de, sei lá, 5 vezes 10 na sexta, 5 vezes 10 na sétima células por centímetro cúbico por um dado volume. Então, eu vou ter um número de célula por um volume que é determinado com a ação dessa temperatura, que essa temperatura permite esse crescimento. Então, isso tem que ser analisado. Por exemplo, lá, 5 vezes 10 na exponencial na terceira, né? Vamos lá, ou na sexta, né? Número de células para essa condição.
Não tá muito agradável esse probleminha aqui, galera. Mas ele não tá respondendo meus comandos aqui. Mas beleza, vocês conseguiram entender, né? Então vamos lá, continuando. Olha só. Esse crescimento, ele vai ser determinado de acordo com a minha variação. Por exemplo, se eu fizer uma mudança nessa temperatura, eu faço uma reprogramação, eu quero um novo set point. Eu quero uma temperatura de 30 graus Celsius. Eu vou mandar o comando lá, o sistema vai mudar, remudar, vai ter a sua variação até atingir um novo regime permanente. Ou seja, ele vai variar um pouquinho até chegar à sua estabilidade, no qual eu quero de 30 graus Celsius. Só que isso vai afetar como o meu sistema, como a minha produtividade. Se a minha temperatura de funcionamento ideal é para, no máximo, 28 graus Celsius, as minhas bactérias a 30 graus Celsius elas já vai ter um péssimo desempenho, ou seja, vai cair a sua produtividade. Então eu vou ter uma redução do número de células com o passar do tempo, e a minha produtividade vai cair também. Não é isso que eu quero, pois eu vou afetar o desempenho do meu sistema. Isso, galera, afeta diretamente o ecossistema inteiro, pois eu vou reduzir a viscosidade. Quando, por exemplo, se eu tiver uma queda de temperatura, por exemplo, aqui de 25 graus Celsius, vamos lá, a gente vai fazer uma reprogramação, né, no meu sistema. Eu vou reduzir a minha temperatura para, por exemplo, 20 graus Celsius. Isso aqui vai reduzir a viscosidade do meu sistema. O que é a viscosidade? O meu meio ele vai ser menos propício ao deslocamento dos fluidos, ou seja, o deslocamento das partículas, dos sais, dos íons, do oxigênio. Ou seja, quanto menor a temperatura, menor a agitação molecular dentro do meu sistema. Então, eu reduzo a minha viscosidade, certo? Vou reduzir a minha viscosidade e também o desempenho do meu processo. Reduzindo a viscosidade, as células elas vão ter menos nutrientes disponíveis em acesso para elas, pois elas estão se chocando menos. Então eu já vou ter percas nesse processo. Olha só, se eu aumentar a temperatura, eu tenho uma maior fluidez dos nutrientes, só que eu posso levar a morte celular, a morte das minhas células, e se eu reduzir a temperatura, eu reduzo a viscosidade do sistema e a produtividade. As células elas vão ter o menor desempenho. Não é isso que eu quero. Se eu tiver o menor desempenho, eu vou ter percas no meu processo. Aqui falando da aeração, né? Aqui a gente tem a zona de agitação, certo? Aqui um reator homogêneo por inteiro e a zona bem aerada. Como que funciona isso aqui, galera? Geralmente, em torno das hélices, das APAs, a gente tem de agitação do sistema dentro do reator. A zona que está mais em contato, mais próxima dela, vai ser mais bem aerada, ou seja, vai ser mais bem agitada, homogeneizada. Já a região periférica, que a gente diz, mais afastada desse ponto, ela vai ser menos aerada, ou seja, vai ter uma menor taxa de fluidez dos nutrientes, da troca de calor, da temperatura, da troca de massa. Então, a gente tem que se atentar em como que esse sistema está sendo aerado, como que ele está sendo agitado, para ter o melhor desempenho em relação à distribuição da nutrição, a distribuição do oxigênio e da temperatura pelo sistema como um todo. Pois eu não quero um bom funcionamento somente em um ponto, somente em uma área. Eu quero em todo o meu sistema. Então, o que eu preciso fazer, certo? Para que todo o meu sistema tenha uma boa distribuição de temperatura, de oxigenação, de aeração, certo? Para que tudo possa fluir da melhor forma com bom desempenho, e não somente em uma área. Então, se atentar a esses pontos de aeração e distribuição de nutrientes, de acordo com a variação da temperatura e da agitação, é de grande importância para termos ótima qualidade no nosso processo. E como que a gente mensura essa temperatura desses sistemas? Tem diversos meios para a gente analisar a temperatura. Tem muitos termostatos. Tem alguns aqui tradicionais, né? Eu trouxe um tradicional para vocês verem, que é o TIC, que é bastante utilizado, um termostato que indica para a gente a temperatura. E muitas vezes nos bioreatores a gente nem precisa colocar esses equipamentos periféricos. Eles já tem neles embutidos a variação de temperatura e um controlador que a gente manda lá para
fazer a mudança de acordo com a nossa necessidade. Eles têm um set point, as temperaturas que a gente cria de interesse para alterar para outro set point, e assim a gente cria de acordo com a nossa necessidade. Junto desses equipamentos, muitos bioreatores mais modernos, né, já vem com software para a gente fazer esse controle. Ou seja, a temperatura vai variar de acordo com o nosso comando. Por exemplo, aqui eu tenho uma temperatura mais estabilizada, né, numa faixa, por exemplo, de 27 graus Celsius a 28 graus Celsius, uma faixa mais estabilizada. E se eu fizer um novo set point, uma nova temperatura, isso aqui vai variar um pouquinho, e depois atingir novamente um regime permanente, uma temperatura estabilizada do processo. Então, meus caros, lembrando que a temperatura é de crucial importância para termos um ótimo desempenho no nosso sistema, pois ela vai afetar a produtividade do sistema como um todo. Se eu aumentar muito a temperatura, eu vou ter morte celular, redução da produtividade e baixo desempenho das células. Se eu reduzir muito a temperatura, eu vou ter redução da viscosidade e distribuição dos nutrientes, oxigênio e as condições do meio. Então, se atentar à temperatura e se atentar à zona de aeração do sistema, é de grande importância para garantirmos a uniformidade da qualidade do sistema. Beleza, meus queridos? Então, temos que analisar esses parâmetros com bastante cuidado. Analisamos aqui a temperatura, vimos como que ela pode afetar o nosso sistema. E se vocês ficarem com dúvidas, meus caras já sabem, deixa aí embaixo, pode me chamar no Instagram, que a gente conversa bastante e aprendemos muito mais. E galera, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Para mim continuar aqui na plataforma ajudando vocês, deixa aí seu like, se inscreva no canal, que essa é uma forma da plataforma me fazer ficar aqui ajudando vocês, certo? É uma motivação que vai fazer eu vir aqui ajudar vocês para que possamos aprender juntos cada vez mais. Beleza, meus queridos? Então se inscreva aí no canal, deixa o like. E se tiver dúvida, pode me mandar que a gente vai aprender muito juntos. Se cuidem, um grande abraço, tchau, até a próxima.